Boa noite, Juninho. Fala pessoal, boa noite, como que vocês estão? Pronto, é que eu tava pausando, agora eu arrumei aqui. Eu tô querendo dizer para vocês o seguinte, eu vou pegar uma situação besta, boba aqui e vou esquematizar para vocês entenderem. Suponha que eu vou fazer uma festa aqui em casa, por exemplo, e nessa nossa festa aqui, eu vou cobrar R$ 15 pelo valor inicial, todo mundo que vier na minha festa vai pagar um valor de R$ 15, e cada cerveja que tiver na festa, um valor de R$ 5. Então, se uma pessoa chegar aqui na minha festa, chegar na minha casa e não tomar nenhuma cerveja, ela vai pagar somente pelo valor do ingresso. E o ingresso vai ser um valor de R$ 15, ó. Vou colocar aqui, R$ 15. Se essa pessoa tomar apenas uma cerveja, ela vai pagar os R$ 15 do ingresso, mais, se ela tomar uma cerveja, ela vai pagar cada cerveja, eu vou vender pelo valor de R$ 5. Então ela vai pagar 5 vezes 1, porque ela tomou uma cerveja. E esse resultado aqui vai dar R$ 20. Eu sei que está parecendo uma coisa boba, mas vocês vão entender aonde que eu quero chegar com vocês nisso. Se essa pessoa tomar duas cervejas, por exemplo, aqui, pessoal, ela vai pagar aqui, ó, 5 vezes 2. E aí o valor, em vez de ser R$ 20, vai ficar como R$ 30. E eu vou fazendo esse raciocínio sempre, ó. Se por acaso essa pessoa for na festa e tomar 10 cervejas, ela paga os R$ 15 para entrar na festa, mais R$ 5 por cada cerveja. E como ela está tomando 10 cervejas aqui, ó, ela vai estar pagando um total de 50 da cerveja mais R$ 15 do ingresso. Então ela está pagando um total aqui de R$ 65. Certo? Fácil, né? Agora é o seguinte, eu vou querer que vocês observem uma coisa que vai acontecer nessa situação nossa do dia a dia, que é uma situação rotineira. Se eu for bebendo cerveja, vai chegar uma hora que eu vou tomar 50 cervejas, por exemplo. E quanto que eu vou gastar? Eu pago. Tomando uma, tomando duas ou não tomando nenhuma, eu pago R$ 15 para entrar. Mais 5 por cada cerveja. Como agora eu estou tomando 50 cerveja, eu multiplico por 50. E o meu valor pago vai ser 50 vezes 5, 250. 250 mais 15, um total de R$ 265. Pessoal, quando você olha para essa situação que eu coloquei aqui para vocês, vocês conseguem perceber que se eu não tomar nenhuma, tomar uma, tomar 10, tomar 50, tem um valor que é fixo e que não altera de jeito nenhum. E esse valor que é fixo é o valor do ingresso, ó, os R$ 15 é fixo. E outro valor que é fixo é o preço da cerveja. Esses valores não se alteram, tá? Então eu vou copiar eles aqui, 15 mais 5. Mas o que altera nesse exercício? O que vai alterar, o que vai mudar é a quantidade de cerveja. Para cada quantidade de cerveja, eu tenho um valor a ser pago. E aí eu vou e vejo que se eu tomar uma cerveja, eu pago 20. Se eu tomar 10, eu pago 65. Se eu tomar 50, eu pago 265. Então aqui, se eu tomar uma quantidade que eu não conheço, eu posso chamar isso aqui, por exemplo, de C, de cerveja.
E dependendo da quantidade que eu colocar aqui no meu C, eu vou ter um valor aqui, que é o valor total que eu vou pagar. E eu vou chamar de preço total, de P. Vocês perceberam que eu peguei uma situação de festa e cerveja e eu representei ela através de um modelo matemático que ficou 15 mais 5 vezes C. Simples assim. Até aí, pessoal, tá fácil. E eu sei que esse valor P, ele indica para mim o preço total que eu vou tirar da minha carteira para poder pagar. E esse meu C indica a quantidade de cerveja. E aí, quando você estava lá no primeiro colegial, o professor começava a ensinar isso para você e ele começava a pegar e chamar isso de letra X e Y do alfabeto. Então, por exemplo, o preço, ele pegava para você e chamava aqui, ó, de Y. E ficava com essa função. E o C, ele chamava de X. Moçada, quem é o aluno que nunca se deparou com uma função desse tipo aqui na vida real? Todo mundo se deparou com funções desse tipo, todo mundo escrevia essas funções em formato de gráfico. Até aí tranquilo para vocês, moçada? Tranquilo. Tranquilo? E quando eu Beleza. brinco com esse tipo de função, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Tem uma pessoa que manda e tem uma que obedece, tá? Quem manda aqui é o X. Eu tô em função dele. Por exemplo, se eu colocar o número 1 no X, o meu Y vai dar 20. Se eu colocar o número 2 aqui no X, ó, o meu Y vai dar 10 mais 15, vai dar 25. Se eu colocar o número 3, o meu Y dá 30. O meu Y só existe por causa de quem? Do X. Se eu não atribuir valor para o X, eu não tenho valor para Y. Então, o meu Y, ó, eu vou escrever isso aqui para vocês, ó, presta atenção nesse detalhe. O nosso Y está em função do X. E aí a palavra função, ela começa com F. E aí eu venho aqui, ó, e posso escrever função de x é igual a 15 mais 5x. Muito bem, pessoal. O que eu estou querendo dizer para vocês nesse começo de aula é o seguinte. Qualquer situação que vocês tiverem na vida de vocês, vocês fizeram uma coluna de concreto, por exemplo, aqui está uma viga, e nessa viga eu vou estar colocando, por exemplo, uma determinada carga. Eu consigo um modelo matemático para me falar como que essa viga se comporta conforme eu for acrescentando uma carga. Se por algum motivo tem um vazamento, eu consigo escrever uma função matemática, e é o que vocês vão aprender comigo, que vai te mostrar como que aquele vazamento está ocorrendo à medida que o tempo está passando. Se você quiser começar a andar na sua sala de aula, por exemplo, olha o que eu vou fazer o exemplo com vocês aqui. Deixa eu pegar aqui Deixa eu compartilhar uma tela aqui com vocês agora, ó. Pra vocês pegarem certinho isso aqui, porque a gente vai bater um papo nisso aqui agora. Nossa, que apostila grande. Tamanhos, eu vou pôr tamanho A4, linhas eu vou pôr grossa. Vou fazer um resumo aqui para vocês. Linhas largas aqui, pronto, inserir. Imagina aqui, ó, um exemplo simples. Vamos supor que uma pessoa ela começa aqui, ó. Ela tá aqui. Ela vai sair desse ponto e ela vai chegar nesse ponto. Ela vai sair do ponto A, ela tá na casa dela, vai sair da casa dela e vai para a casa do vizinho, vai até o ponto B. Nesse primeiro momento aqui, ó, ela anda a uma velocidade lá de 2 metros por segundo. Aí depois, ela vai aqui, ó, andou 1 metro. Aí depois, no segundo metro, ela anda a uma velocidade aqui de 4 metros por segundo. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou analisando o comportamento de uma pessoa à medida que o tempo passa. Aí depois ela anda aqui no terceiro metro, ó, a 6 metros por segundo.
Lembra que eu falei ontem na aula para vocês que à medida que a minha velocidade vai ficando maior, a minha rapidez está ficando maior. Só que de repente essa pessoa ela cansa, ou ela encontra um parente, ou ela começa a atender o celular, e ela começa a reduzir a velocidade dela. E aí no quarto metro que ela está andando, ela reduz essa velocidade para 5. Aí ela tá lá no celular. Aí de repente a namorada xinga ela, fala alguma merda lá, aí eles começam a brigar. No quinto metro, essa pessoa reduz a velocidade para 2 metros por segundo. No sexto metro, essa pessoa encontra alguém na rua e para. Então a velocidade foi para 0. E aí no sétimo metro, ela começa a atingir de novo a velocidade de 3. E por fim ela chega no ponto B a uma velocidade de 2. Do ponto A para o ponto B, com essas informações que eu tenho, eu consigo, pessoal, gerar uma função. E o que é uma função? É onde eu tenho uma letra do alfabeto em função da outra letra. Existe um programa, um software, que a gente vai aprender ele futuramente, que ele chama Maple. O Maple, eu jogo esses dados que eu acabei de mostrar para vocês. Que dados são esses? Que no primeiro metro, essa pessoa estava a uma velocidade de 2 metros por segundo. Depois, no segundo metro, essa velocidade foi para 4. Depois, no terceiro metro, essa velocidade foi para 6. No quarto metro, para 5. No sexto metro, a velocidade foi para 0, ou seja, a pessoa parou. No sétimo metro, foi para 3. No oitavo metro, onde a pessoa chegou na casa, a velocidade foi para 2. Quando eu jogo isso dentro de um programa, isso tudo aqui, ó. Quando eu coloco isso dentro de um software, eu consigo gerar um gráfico que o programa vai me entregar mais ou menos desse modelo aqui, ó. Pessoal, daqui a pouco eu conecto essas informações para vocês. E quando eu jogo isso no gráfico, algumas informações como, por exemplo, ó, vamos colocar aqui na linha deitada, por exemplo, eu vou colocar o metro, o quanto a pessoa andou. Aqui, vamos colocar o metro aqui. E aqui eu vou colocar a velocidade em metros por segundo. Quando eu falo que no primeiro metro essa pessoa atingiu uma velocidade de 2, ela andou 8 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, legal. No primeiro metro, a velocidade dela foi 2. Eu vou colocar o 2 aqui, ó, e vou marcar um ponto. No segundo metro, a velocidade dela foi 4. Vou marcar o 4 aqui, vou colocar um ponto aqui. Depois, no terceiro metro, ela foi para 6. Legal. Parece que ela está só correndo, está caminhando mais rápido. E o programa vai gerando para mim isso daqui. No quarto metro, foi para 5. Ó. Perceba que abaixou a velocidade. Ó. No quarto metro, a velocidade foi para 5. No sexto metro, a velocidade foi para 0. Para 0 significa o quê? Ô, pessoal, ninguém percebeu que eu pulei o 5, né? Tá bom. Ó, no sexto foi para 0. No sétimo metro, a velocidade foi para 3, ó. Aqui. E no oitavo metro, essa velocidade foi para 2. Com essas informações aqui agora, olha o que eu consigo fazer. Eu consigo juntar isso daqui, ponto por ponto, ó. Eu consigo gerar uma curva. Isso para qualquer situação, seja da cerveja, seja de você andar dentro da sua casa, seja para analisar o comportamento de uma torneira, seja para analisar uma vazão, seja para qualquer coisa dentro da física, seja para entender como que é o comportamento de uma máquina dentro de uma engenharia de produção, seja para que eu estude como, por exemplo, é o comportamento de uma força em cima de uma viga, a carga atuando sobre um pilar. Tudo isso daqui gera para mim o que eu chamo de funções. E aí eu consigo escrever uma função igual àquela função da cerveja. Eu consigo vir aqui, o programa vai me dar, por exemplo, uma função assim, ó.
y igual, tá? Um exemplo, porque eu não estou com software aqui agora. Vamos supor que ele coloca aqui x ao cubo mais 2x quadrado menos 1. Então, eu gero funções. Pessoal, alguém saberia me falar por que eu preciso gerar funções? Eu estou analisando aqui, ó, uma situação do cotidiano, coisa simples, uma coisa boba, que é isso aqui, ó. Foi representado num formato de gráfico, e do formato de gráfico eu escrevi uma função. Por que vocês acham que eu preciso dessa função? Qual que é o papel dela? Calcular o tipo de variação que pode ter. Na Tipo, as verdade, variações. ó, ela vai um pouco além do que as variações. Olha que lindo que é você trabalhar com essas funções. Se eu pedir para você calcular a velocidade média desse camarada, vocês lembram o que é velocidade média? Ó, se eu pedisse para calcular a velocidade média, ou a média do que essa pessoa caminhou, você iria fazer a fórmula do espaço dividido pelo tempo, e vamos supor que você calculou essa velocidade média aqui, encontrou como resultado 3,5 metros por segundo. A minha pergunta para você agora é a seguinte: no primeiro metro, ou no segundo metro, ou no terceiro metro, ou no sexto metro, esse camarada estava com a velocidade de 3,5? Com certeza você está aí na sua casa Não. falando para mim, não. Ora, ele estava a 2, em outro momento ele estava a 6, em algum momento ele parou. Então esse 3,5 que eu encontrei é uma média. Mas em algumas situações da engenharia e da física, por exemplo, eu preciso saber exatamente o que está acontecendo naquele instante de tempo. Eu quero descobrir o que está acontecendo naquele ponto. Por exemplo, lá na engenharia civil, a gente tem uma viga, por exemplo, só para vocês entenderem, eu tenho aqui uma viga. Deixa eu pegar aqui um exemplo de uma viga aqui, ó. E quando eu jogo uma carga nessa viga, vamos supor que eu venho aqui, ó, e coloco carga nessa viga, ó. Carga aqui. Coloca alguma coisa que vai fazer força sobre essa viga aqui, ó. O que eu quero descobrir aqui, pessoal? É o seguinte, ó. Quando eu coloco uma carga, a tendência é que essa viga, ela sofra um negócio chamado de flexão. Vocês vão aprender isso depois. E dessa flexão não me interessa uma média da carga, me interessa saber o que está acontecendo exatamente aqui, ó, que é o ponto mais frágil dela. E para você descobrir isso através de uma fórmula pronta, é porque alguém foi e analisou ponto a ponto da viga, viu uma situação que estava acontecendo ponto a ponto, descobriu qual era o ponto mais frágil dessa viga aqui, ó, viu que era no meio, gerou aqui para você um gráfico, gerou uma função, e a partir dessa função eu consigo descobrir o que está acontecendo exatamente naquele ponto. Levando agora para esse exemplo, pessoal, que a gente está trabalhando agora, o que eu estou querendo dizer para vocês? Se eu perguntar para você qual que era a velocidade exata desse camarada em 3,2 metros aqui, ó, 3,2 metros, ela não foi 6, ela não foi 5. Eu quero saber exatamente nesse ponto aqui. Aí, sabe o que acontece? Quando você quer saber o que acontece exatamente num ponto, aquela fórmula, espaço por tempo, e a fórmula, variação da velocidade por tempo, elas não servem mais, porque elas te trazem uma média. E eu não quero mais saber a média. Eu quero descobrir o que acontece exatamente naquele ponto. A mesma coisa da viga. Não me interessa mais uma média dessas cargas. Eu quero saber exatamente qual é o ponto crítico dessa viga. E para isso, pessoal, eu não posso mais calcular média. Não serve mais o cálculo da média. Vamos interromper um pouco aqui, ó. Pessoal, confundi muito vocês
nesse embalo que eu dei aqui ou não? Manda um oizinho aí no Não, ainda chat. não. Tranquilo? Por mim, sim. Maravilha. Alguém mais quer falar alguma coisa? Pessoal, não fica com vergonha, não. Se estiver com vergonha, me chama no zap. Tranquilo, tranquilo. Tá Tranquilo. gravando, né? Ah, não, qualquer coisa é só assistir depois também. Mas tá tranquilo. Beleza, então, Luiz. Então, pessoal, é o seguinte. Eu vou ensinar, depois eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Tem todo um caminho para a gente andar. Mas existe uma ferramenta matemática chamada de derivada. E ela é utilizada para poder calcular para a gente o que acontece exatamente em um ponto. Por exemplo, ó, se eu precisar descobrir qual é a velocidade exatamente nesse ponto, a derivada ela é capaz de me fornecer esse resultado. Se eu quero descobrir qual que é a velocidade exatamente nesse ponto, a derivada ela me dá exatamente o que acontece no ponto. Se eu quero descobrir qual que é o ponto crítico na viga, a derivada me fornece esse resultado. Então, para a gente poder avançar um pouco, eu vou ensinar para vocês uma receita pronta de bolo, que é para a gente poder aprender a calcular derivada. E na próxima aula eu vou costurar isso para vocês. Eu vou mostrar, olha, isso que vocês aprenderam a fazer, ela me fornece esse resultado, tá? Avançando mais um pouco. Se eu quiser descobrir qual é a velocidade desse cara, 2,1 metro, ou após exatamente 8 segundos, com a derivada eu consigo. E para que eu possa fazer derivada, pessoal, eu preciso ter aqui, ó, funções. Então, olha bem o que eu estou dizendo para vocês. Ó, eu vou pôr um resumo aqui. Qualquer situação da sua vida real, qualquer uma, você pode escrever ela a partir de observações. Você vê como que o objeto está se comportando. Então, você representa qualquer situação da sua vida real em pontos no gráfico. Legal. Esses pontos no gráfico, eu consigo gerar curvas. Gerar curvas. Com essas curvas, eu uso um programa e eu consigo gerar funções. Vamos colocar aqui, ó. Gerar funções. Com essas funções, eu consigo fazer derivadas. E com essa ferramenta que eu vou ensinar agora para vocês, que é a derivada, eu consigo descobrir, vamos colocar aqui, ponto a ponto. Então, esse negócio de encontrar média na derivada não existe. A derivada, ela me passa como informação o que acontece no instante, naquele instante. Então, para eu poder fazer uma derivada, pessoal, eu preciso ter funções. Então, eu vou jogar várias funções aqui agora, vou parar um pouco da aula e vou deixar vocês treinarem, tá? Depois eu passo esse resuminho para vocês. Passo hoje já. Ó, funções. Eu vou colocar aqui várias funções. Aqui, aqui, aqui. Eu vou pôr menos x à terceira, mais 2x quadrado, menos x. Ó, agora eu vou ensinar vocês a derivar. Deixa eu tirar essa tela daqui, ó, para não atrapalhar. Pronto.
Aí. Pessoal, a regra da derivada, ela é conhecida como a regra do tombo, tá? Por que regra do tombo? Ela é muito simples. Eu preciso pegar o meu expoente e fazer ele cair. Eu derrubo ele. Ó, esse cara aqui é o nosso expoente, esse camarada aqui, ó. Esse é o expoente. E o primeiro passo que você tem que fazer é derrubar o seu expoente, é fazer ele cair. Então ele faz esse movimento, ó, ele desce para cá. Então quando o meu 4 cai, ele vai multiplicar o 3. Então eu vou derrubar o 4, ó, e ele vai multiplicar aqui o 3x à quarta. Tá? Pera aí que vocês já vão treinar isso mais rápido. Então o expoente cai. Depois que o expoente cair, pessoal, vocês vão subtrair uma unidade do expoente. Então, vocês vão fazer isso aqui, ó. Menos 1. Então, a regra é, deixa o expoente cair e depois subtrai 1. Deixa ele cair e tira 1. Quanto que dá aqui, ó? 4 vezes 3 dá 12. Se você tirar 4 menos 1, dá 3. Esse valor aqui, 12x ao cubo, vocês vão entender daqui a pouco para que serve, é a derivada, ó, de 3x à quarta. Então, eu vou fazer de novo agora. Ó, vou apagar aqui e vamos tentar fazer um pouco mais rápido. Para eu falar que eu estou derivando, eu vou pegar esse camarada aqui, ó, e vou colocar um risquinho aqui em cima dele. Esse risco indica que é uma derivada. Pronto. Agora tenta fazer de cabeça para vocês não complicar. O 4 cai multiplicando 3. De cabeça, 4 vezes 3 é 12. E tiro 1 do expoente. 4 tira 1, fica 3. Então, a derivada de 3x à quarta é 12x ao cubo. Vou fazer mais um, aí eu paro para ver se vocês entenderam. Ó. Mais um. Eu coloquei uma outra função que representa uma situação da vida real e eu preciso encontrar uma nova função que seja a derivada dessa aqui, ó. Aí, como eu tenho um sinal de mais, eu vou derivar a primeira, depois eu vou derivar a segunda. Toda vez que eu tenho uma operação de soma, eu posso derivar a primeira, depois eu derivo a segunda. Então, vamos lá. Qual que é a derivada de menos 8x ao cubo? Para eu começar a derivar, eu coloco o y'. Agora, eu venho aqui, ó. Esse camarada, o 3, ele vai cair multiplicando menos 8. Faz de cabeça, ó. 3 vezes menos 8, menos 24. Pronto. Agora que ele caiu, eu vou subtrair uma unidade do nosso expoente. O expoente vale 3, eu vou tirar 1 aqui, ó. Vai ficar 2. Pronto. Fiz a primeira parcela. Agora eu vou fazer outra parcela. Olha aqui, ó. Fazer junto com vocês. O 2 cai. 2 vezes 2, 4. Vou tirar 1 do expoente, vai ficar x elevado a 1. Ó, 3 elevado a 1 é 3. 4 elevado a 1 é 4. X elevado a 1 é o próprio x. Então, isso aqui, 4x, ó. Isso aqui é a derivada dessa função. E aí, pessoal, vocês entenderam o comecinho de derivada ou bagunçou muito aí? Eu entendi. Davi entendeu. E o resto, pessoal? Porque o Davi eu vi que tem bastante facilidade na matéria. Bem de boa, Aqui tá ok também. Ó, então quanto que ficaria a terceira? Só lembra que aqui eu pus f de x, vocês vão ter que colocar um f de x' aqui, ó, assim. Só para indicar que é derivada. Pode falar já? Tipo, para esperar? Como é que Pode. é?
Quanto que dá? É menos 6x Ah, elevado a 5. a 5. Pessoal, todo mundo concorda aí com o Davi? Tranquilo? Sim, sim. Ó, o menos 6 vai cair. Ele cai para cá. Então, ele vai ficar menos 6. E aí, lembra que na derivada, eu preciso tirar uma unidade do nosso expoente. Quando eu vier tirar aqui uma unidade, moçada, ó, vai ficar um x à quinta. Então, eu tenho x elevado à quinta. Agora, quer ver? Vamos ver se vocês estão craque mesmo. Deixa eu ver, chamar alguém aqui, vamos ver. Deixa eu ver quem que tá na sala. Olha lá, vamos ver o Leonardo, a Vitória, vamos ver eles responder. Vocês conseguiriam calcular a derivada de menos 5x? Ela vai complicar um pouquinho, tem que ter um pouquinho de atenção nessa derivada. Pode responder no chat também, pessoal, fica à vontade. Deixa eu ver, o chat já tá bombando aqui, vamos ver. É menos 5x, né? Não. Menos 5x, o Matheus falou que é menos 5. O Matheus acertou. Deixa eu ver quem mais. Pessoal, vamos ver aqui. Menos 5, Vitória, muito bem. Pessoal, seguinte, ó. O x não tem nada. É como se ele tivesse elevado a 1. Isso aqui, ó. O número 1. Então, quando eu pego aqui, ó, e faço isso, o 1 cai para cá. Então, o 1 vai multiplicar o menos 5. Então, vai ficar 1 vezes menos 5 dá menos 5. Só que aí eu preciso lembrar que eu tenho que tirar uma unidade do meu expoente. Se eu subtrair 1 aqui, ó, repara que ele vira 0. E aí vocês precisam lembrar de um detalhe. 3 elevado a 0 é 1, 4 elevado a 0 é 1, 5 elevado a 0 é 1. Então, x elevado a 0, que é esse camarada aqui, ó, é 1. E aí, menos 5 vezes x elevado a 0, ó, é menos 5 vezes 1. Isso dá menos 5. E o mais bonito, moçada, dessa matéria é que daqui a pouco tudo isso vai fazer um sentido legal para vocês, entendeu? Então, aqui, ó, quando vocês tiverem uma função do primeiro grau, o que é uma função do primeiro grau? Isso aqui é uma função do primeiro grau, ó. Vou fazer um rascunho rápido aqui, depois eu apago. Isso aqui é uma função. Ô, Julinho, só te perguntar. Opa, manda. Então, na 2 aí, então, não teria que ser tipo 24x ao quadrado mais 4, então? Ou não? Não, mas Ah, não, 4x, perdão, já olhei ali, perdão. viu? Porque Falei ele é besteira. 2, Luiz. É, falei besteira. Pode Não, que é continuar. isso. Ó, o que vocês vão fazer é o seguinte, pessoal, quando vocês tiverem uma função do primeiro grau, tipo assim, ó, menos 5x é uma função do primeiro grau. Se isso aqui tiver menos 5x ao quadrado, ela é do segundo grau. Se isso aqui tiver ao cubo, ela é do terceiro grau. Só quando ela for do primeiro grau, você não precisa perder tempo colocando esse cara aqui, ó, o x a 0, que você já sabe que vai dar 1. Então, por exemplo, a derivada de menos 5x, ela vai ser só o número que está aqui na frente, ó, o menos 5. Se eu colocar uma derivada assim para você, ó, 10x, a derivada dela vai ser só o 10. E depois eu vou dar um significado para isso para vocês. Se eu colocar uma derivada de 1000x, a derivada dela vai ser somente o 1000. É só o número que acompanha ela. Então, pessoal, fala para mim quanto que daria essa derivada aqui, ó. Essa 5. Menos 3x ao quadrado, mais 4x, menos 1. Menos 1, perfeito. Ó, o 3 tomba. O 3 caiu, vai ficar menos 3x ao quadrado, porque eu tirei 1. Depois, o 2x ao quadrado, o 2 vai tombar. O 2 cai, ele vai fazer companhia para o 2. 2 vezes 2 são 4. Então, vai ter aqui mais 4x. E a derivada de menos x, como não tem nada aqui na frente, eu posso estar multiplicando esse número por 1, sem alterar o resultado dele.
Então vai continuar menos 1. Pronto, ó, derivada aqui fechou. Então vocês saberiam então resolver para mim e falar qual que seria essa derivada aqui, ó? Vamos colocar aqui uma função em x. Vou pôr um y agora. Igual a 2. Qual que é a derivada de y igual a 2? E depois qual que é a derivada dessa função aqui, ó? Eu tenho umas videoaulas de derivada, eu vou passar para vocês, pessoal, pode ficar tranquilo. Do número 6 seria só o 2, porque não tem um x para você fazer a derivada. Não sei como é que Seria, faz nesse caso. É, não tem o x. eu acho que seria 0, 0. Quem foi que falou 0 aí? Diogo. Boa, Diogo. Mas é o seguinte, ó, não tem o x, mas eu vou fazer o x aparecer, ó. Eu vou fazer isso aqui nele. Vê se eu alterei alguma coisa escrevendo isso como x elevado a 0. Olha aqui embaixo de novo, Não. ó. Todo número elevado a 0 é 1. E 2 vezes 1 dá o próprio 2. Percebe que como eu escrevi x elevado a 0, eu não alterei nada no meu exercício, ele continuou sendo a mesma coisa. Então, agora que eu consegui fazer aparecer o x para vocês, eu vou aplicar a regra aqui, ó. O 0 cai multiplicando 2. Todo número, pessoal, multiplicado por 0 é 0. Tem muito aluno que fala que 0 vezes 2 é 2. Não. 0 vezes 2 é 0. 1 milhão vezes 0 é 0. Qualquer número vezes 0 dá 0. Então, isso aqui vai ficar 0 vezes. Se eu tirar 1 aqui, vai ficar x na menos 1. E todo número vezes 0, ó, x na menos 1 vezes 0, continua como dando como resultado 0. Isso aqui me leva a escrever uma coisa, ó. A derivada de uma constante, toda vez que é um número, toda vez que vocês enxergar um número, eu chamo de constante na matemática. A derivada de uma constante é sempre 0. E a gente vai entender depois por que isso é 0. É sempre 0. Pronto. Já matou esse exercício. Então, se vocês quiserem fazer de baixo, o esquema aqui, ó, é o mesmo. Derivo primeiro a derivada de 6x ao cubo, ó, o cara cai, dá 18. X ao quadrado. O 8x cai, lembra, é uma função do primeiro grau. Se tivesse ao cubo, se tivesse a quarta, seria do terceiro, do quarto grau. E a função do primeiro grau é o próprio número. Então vai ficar mais 8. E a derivada de um número, ó, que é o menos 7, é 0. Só que eu não preciso colocar menos 0. Ela para por aqui, ó. E eu vou escrever aqui para vocês também, ó, que a derivada de uma função do primeiro grau é sempre a derivada de uma função do primeiro grau é o próprio número. O próprio número. Moçada, ó, baguncei muito aí a cabeça de vocês, tá tranquilo? Posso descer o rei mais um pouco aqui? Gente, não fica com Por mim vergonha de ainda mim, tá não, viu? tranquilo. Tá Não tranquilo? sei os outros. Pessoal, manda um salve para mim, ou pode mandar no zap se você estiver com dúvida, não deixa eu ficar correndo, não. Vitória também tranquilo. Tá de boa, pode ir. Ótimo. Então eu vou avançar um grauzinho aqui, ó. Encontrar as derivadas das funções. Encontrar as derivadas das funções. Ó, vou colocar mais um exemplo aqui para vocês. Y é igual a raiz quadrada de x
y é igual a raiz cúbica de x na quarta. E uma terceira função para a gente fechar aqui, menos meio de x na terceira, mais 2/5 de x ao quadrado, mais π vezes x, menos 8. Ê, que beleza, hein? Ó. Então, vamos lá. Alguém pode me dar uma sugestão para eu começar a derivar y igual a raiz de x? Pá, pá, pá. Ali no radical ali é 2, né? Ah, opa, boa, começamos bem. Aqui não tem nada, é 2. E aqui dentro não tem nada, é 1, tá? Ó, todo número elevado a 1 aqui, ó. X elevado a 1 é o próprio x. Eu posso pôr o número 1 no expoente. Mais alguma sugestão? Vai dar o tombo aí do 1 aí, né? Ó, mas isso aqui não é uma Ai. potência, não. Não pode tombar nada ainda. Isso aqui é uma potência, ó, João. Isso aqui é uma raiz. Eu só posso tombar quando for potência. Se passar o 2 para baixo lá, fazer aquele negócio de o que tá na sombra vai pro sol. Isso! Vocês vão fazer o seguinte, o primeiro Vai passo... por cima, vai por baixo. Perfeito. O primeiro passo é transformar numa potência. E aí vocês precisam lembrar o seguinte, ó. Quando eu tenho raiz e quero fazer essa raiz virar potência, isso sempre vira um expoente em formato de fração. Toda raiz vira potência em expoente de fração. Deixa eu só tirar essa tela aqui, ó, para ficar mais fácil aqui, peraí. Pronto. Então vamos transformar isso aqui numa potência. Vocês precisam lembrar de uma propriedade matemática que vocês aprenderam na 8ª série, já revisaram aí com a professora Flávia também, que diz o seguinte: para isso daqui virar uma potência, eu pego quem está dentro, coloco em cima, quem está fora eu coloco embaixo. Eu costumo brincar que é de dentro para fora. Lembra que as coisas lá tem que sair do coração para fora, ó, de dentro para fora. Então, para isso virar uma potência, isso aqui fica assim, ó. X, quem está dentro é o 1, quem está fora é o 2. X elevado a meia. Revisando de novo. Toda expressão que tem uma raiz, você sempre transforma numa potência. E essa potência vai ser sempre em formato de expoente fracionário. Então, se eu tivesse assim, por exemplo, ó, 5x ao cubo, tudo isso à quarta. Eu poderia escrever isso como 5x, quem está dentro é o 3, quem está fora é o 4, elevado a 3/4, tá? Beleza, feito isso, agora sim vocês podem aplicar a regra da potência da derivada. Como isso já é uma potência, ó. Como já é uma potência, basta derivar. Basta derivar. Então agora vamos derivar. Se eu for derivar, eu vou lembrar de colocar esse sinal aqui, ó. Y'. O meio, que é o meu expoente aqui, ó, ele vai cair multiplicando. E eu vou vir no expoente e vou tirar uma unidade aqui, ó. Pronto. Pessoal, alguém lembra como que eu resolvo essa conta? Meio menos 1? Alguém anima aí, falar para mim, tranquilo? Eu vou dar um chute aqui, não faz tempo, né? O MDC ou MMC aí nessa situação, não? Isso. Não, né? Mas é perfeito, João, muito bom. Só que a gente vai fugir um pouco do MMC e MDC. Deixa eu explicar uma regra para vocês legal, bacana. Revisando aqui rapidinho uma parte de fração.
Se eu pedisse para vocês calcular isso aqui, ó. Quando vocês estiverem fazendo uma conta de mais ou de menos, onde a parte de baixo, que é chamada denominador, for igual, você repete a parte de baixo e calcula em cima. Ó, 7 quintos, 6 menos 1, 5 sobre 5, que dá 1. Tá? Simples assim. Então, se eu pedir para você calcular isso aqui, ó, 2 quintos mais 1 quinto, como a parte de baixo é igual, você repete ela e 2 mais 1 dá 3. Por que que você repete ela? Vocês lembram lá da quinta série que o professor falava para vocês que 2 quintos é eu pegar uma barrinha de chocolate lá, ó, dividir essa barra em 5 partes iguais e comer 2. Lembraram disso? Depois, você aprendeu que 1 quinto é você pegar uma barra, mesma barra, dividir em 5 partes iguais, só que agora, ó, você come uma. Quem come 2 pedaços e depois come 1 pedaço, comeu aqui, ó, 3 pedaços de uma barra que foi dividida em 5 partes iguais. Por isso que eu repito a parte de baixo. E aí, pessoal, vocês vão seguir esse macete, porque esse de subtrair 1 e somar 1, você vai usar toda a sua vida integral e derivada. Então, para você fugir do MMC, você vai fazer essa regra aqui, ó, que é interessante. Olha aqui para mim, ó. Esse 2 sobre 2, 2 dividido por 2 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. 1000 dividido por 1000 dá 1. Qualquer coisa igual dividido por qualquer coisa igual dá 1. Agora, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar essa expressão aqui, do jeito que ela está, vou fazer isso aqui nela, ó. E vou apagar esse 1 e vou escrever ele assim, ó. Você vai olhar que número que está aqui embaixo, ó, é o 2. Então, você vai escrever isso aqui como menos 2 sobre 2. Por quê? O que é 2 sobre 2? 2 sobre 2 é 1. Ó, professor, mas por que você escreveu 2 sobre 2? Eu escrevi 2 sobre 2 porque eu quis deixar a parte de baixo igual, ó. 2 sobre 2. Agora eu consigo resolver isso daqui, ó. Meio x 1 menos 2, ó, eu tenho R$1 e devo 2, vou ficar devendo 1 e a parte de baixo eu repito, ó, menos meio. Vamos um pouquinho em cima. Quem poderia dar uma melhorada nessa expressão aí para mim, pessoal? Inverte ela e mantém. Isso, eu posso inverter ela, tá? Eu inverto porque toda vez que eu tenho uma potência na parte de cima e tá negativo, se eu quiser fazer ela virar positiva, eu tenho que inverter ela. Então, ó, deixa eu só treinar isso com vocês. Eu fico voltando na matemática porque é importante isso, ó. 5 elevado a menos 6. Se eu quiser fazer o menos 6 virar 5, eu inverto essa base aqui, ó, e esse meu expoente vira 6. Tá? Então, toda vez que você inverter uma base, o seu expoente transforma em positivo. Então, por exemplo, ó, você tem 3 quintos elevado a menos 4. Se você inverter, isso vira 5 terços e o menos 4 vira mais 4. Toda vez que eu inverto a base, eu troco o sinal do expoente. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou inverter essa base. Aqui. Isso aqui vai ficar assim, ó. Meio vezes x. Vou inverter, vai ficar 1 sobre x, ó, inverti, agora elevado a meio. E só para fechar, eu ainda posso dar um pouco de melhorada. Vocês lembram que a gente fez no começo, ó, x, eu poderia escrever como de dentro para fora. Agora aqui, ó,
eu posso voltar para a raiz se eu quiser. Quem está em cima vai dentro, quem está embaixo vai do lado de fora. E eu posso escrever assim, ó. 1 vezes 1 dá 1. Isso daqui dá isso. Olha aqui que eu vou escrever para vocês, ó. Conclusão. A derivada dessa função aqui, ó, é 1 sobre 2 raiz de x. Eu sei que parece um bicho de 7 cabeças, sem significado, pessoal, mas isso aqui daqui a pouco, ó, vai ter um valor para vocês. Vocês vão entender para que eu estou falando tudo isso. Para um pouquinho, vão respirar aqui, senão embala aqui. O que vocês acharam até aí? Tá tranquilo? Beleza. Beleza. Alguém quer falar alguma coisa no chat aí? Que eu vou fazer a 2 com vocês. Começa a pegar um pouquinho, né? Bem detalhezinho, né? É simples, mas ao mesmo tempo tem atenção, né? Isso. Você percebeu aí, ô João, eu não sei se a galera percebeu, que envolve muita matemática básica, né? Porque o expoente está em cima, vai embaixo, e aí a gente começa a fazer uma bagunça com essa parte de matemática. Eu vou fazer a 2 com vocês e a 3. Vou postar uma videoaula onde eu explico bem detalhado para quem está com muita dificuldade em derivada, tá bom? Vou fazer a 2 agora. A 2, ó, essa aqui, y é igual raiz de x 4 sobre 3. 2. Aqui, ó. Beleza. Aí você vai estar lá. Professor, vi uma raiz. Desesperei. Não me desespera. Calma aí. Raiz tem que virar potência com forma de fração. É a primeira coisa que você precisa fazer. Então aqui, ó, você vai fazer x, esse número que está dentro vai em cima e o que está de fora vai embaixo. Então, primeiro passo, transforma a raiz em fração, em expoente de fração. Legal. Agora que você transformou em expoente de fração, aplica a regra do tombo. Agora você pode derivar, ó, aplica a regra do tombo. E quando eu falo para você derivar, eu estou pedindo para você fazer isso aqui, ó. Pegar, colocar um y' aqui, ó. Esse 4/3, ele vai cair multiplicando. E agora eu vou subtrair 1 do meu expoente. Certo? Aí tenta lembrar de uma coisa. Para eu resolver uma fração que eu posso subtrair 1, eu posso escrever a fração como, ó, lembra que 4/3 menos 1 pode ser escrito como 4/3 menos, ó, olha quem está aqui embaixo, é o 3. Então eu posso escrever isso menos 3 sobre 3. Professor, por que eu posso escrever 3 sobre 3? Porque 3 sobre 3 é a mesma coisa que 1. Então, aí, quando você escreve isso aqui como 3 sobre 3, esse resultado aqui dá 1/3. Pronto, ó. Nossa fração agora começou a ficar com um outro aspecto, ó. Se ela fosse expoente negativo, eu iria inverter. Como ela não tem expoente negativo, eu não preciso inverter a fração, ó. Não tem expoente negativo. Então, aqui você não precisa inverter. Não precisa inverter. Pronto. Agora, o único detalhe que a gente vai fazer aqui é colocar um pouco de aparência nela. Então, eu posso escrever ela assim, ó. 4/3 vezes isso daqui, ó. Eu posso voltar para a raiz. Vai ficar x. Quem está em cima
vai para cá e quem está embaixo vem para cá. Sempre assim. Então, conclusão, ó, a derivada dessa função aqui, ó, é 4/3 de x ao cubo. Prontinho, pessoal. Tranquilo, tranquilo aí? Ninguém morreu, não? Dá um salve aí se todo mundo entendeu essa Beleza. bagunça. Beleza? Então, vou matar a última aqui, passar a lição para casa e videoaula. Ó, loucura, hein? Aqui, ó. Nossa última função aqui que eu vou fazer com vocês hoje na aula é essa aqui. Eu vou copiar ela aqui, peraí. Cadê aqui? Peguei. É essa monstra aqui, ó. Peraí, quero pegar só ela. Copia, joga ela para cá e cola. Aqui. Ó, pessoal, fácil, né? Tem pergunta no chat, deixa eu ver aqui se tem pergunta no chat. Eita, nossa, aí foi. Boa, Matheus, tranquilo. Ó, pessoal, aqui o que vocês vão fazer é o seguinte. Vou pegar o 3 que está aqui e vou descer esse 3 multiplicando menos 1/2. Então, quando eu começar a derivar, ó, olha o que eu estou fazendo aqui. O 3 está multiplicando menos 1/2. Como que eu multiplico isso? É multiplicação de fração. Ó. O de cima multiplica o de cima, o de baixo de baixo. Isso vai dar 3/2. Então, quando o 3 caiu, ele virou menos 3/2. Eu tirei um do expoente, virou 2. Agora, olha o outro, o 2/5 x². O que eu faço com esse 2/5 x²? Eu vou fazer a mesma coisa. O 2, ó, vai descer multiplicando 2/5. Quanto que dá essa conta? 2 vezes 2/5 dá 4/5. Então, aqui, 4/5. Tiro 1 do expoente aqui, 2 menos 1 dá 1. Só que eu não preciso colocar 1, porque eu sei que x elevado a 1 é o próprio x. Paga aqui. Olha o outro aqui. Derivada de π vezes x. Repara comigo que o número π é um número. Ele só assustou. Mas a derivada, ó, isso aqui é uma função do primeiro grau. E toda derivada de uma função do primeiro grau é o próprio número. E quem que é o número no caso? O π. Que vale 3,14. Então vai ficar mais π. E para finalizar aqui, ó, a derivada de menos 8 é 0. A derivada de menos 8 é 0. Por quê? Porque a derivada de um número é sempre 0. Se quiser, a gente prova ela de novo. E depois eu vou explicar isso graficamente, o que significa para vocês. E para quem não sabe, existe também a derivada segunda, existe a derivada terceira. Vocês vão perceber que a derivada primeira eu consigo encontrar velocidade instantânea, a derivada segunda eu vou conseguir encontrar aceleração, mas isso eu vou explicar nas próximas aulas. Mas se alguém quisesse calcular a derivada segunda aqui, ó, era só colocar 2 riscos aqui, e aí derivava aqui, ó, 2 vezes menos 3/2 dá menos 6/2, e tira 1 do expoente, fica x. A derivada de 4/5 de x agora virou uma função do primeiro grau. Lembra que a derivada da função do primeiro grau é o próprio número. E a derivada de π, agora o π virou uma função de número, uma constante, é 0. Então isso aqui seria a derivada segunda. E se eu quisesse a derivada terceira, ó, eu iria derivar. Isso aqui, ó, dá 3, né? Eu poderia escrever isso aqui assim, ó. Menos 3x mais 4/5. E se você quisesse fazer agora a derivada terceira aqui, ó, a derivada de menos 3x é menos 3. E a derivada de 4/5 é 0. Isso seria a derivada terceira. Se você quisesse a derivada quarta, ó, derivada de uma constante é 0. E aí ela ia parar aqui. Pessoal, o conceito dessas regras de derivada, eu vou postar esse resumo para vocês, seria isso. O
que eu vou pedir para vocês tentarem agora fixar na casa de vocês? Isso aqui, ó. Da nossa lista. Eu acho que o Matheus entrou depois, Matheus. Eu passo para você, tá tudo no grupo. Me chama no Zap fazendo favor, que eu vou te mandar e te explico tudo. Tem aqui uma lista. Fechou. Fechou? Valeu. Ó, então isso aqui tudo dá pra gente derivar, ó. Deriva aqui. Dá para fazer tudo em casa, ó. Ah, não, essas aqui ainda não. Peraí. Isso aqui eu quero explicar o que é esse F1 aqui para vocês. Derivada de uma constante. Ó, essa parte aqui dá para fazer. Essa parte aqui também dá para fazer. Essa lista inteira aqui dá para fazer, ó. Essa aqui, essa aqui, essa aqui. E aí, pessoal, eu tenho uma videoaula que eu já vou postar para vocês, para quem não entendeu muito bem, fixar no sábado, no domingo e ir treinando essa parte. Porque aí eu venho na próxima aula e eu vou linkar esse assunto para vocês. Eu vou escrever isso no gráfico e aí vocês vão entender o que significa taxa de variação. Aí eu misturo as duas e eu fecho esse conteúdo com vocês, tá bom? Deixa eu ver quem tá chamando aqui. Vocês têm que me bloquear, porque se eu me ligar aqui, depois manda no grupo quais dão para fazer. Beleza, mando sim. Mando. Pô, já marca agora, pessoal. Faz isso aqui, quer ver? Ó, e eu reviso o resto com vocês usando o gráfico. Ó, pode marcar só isso aqui que dá para vocês fazerem. Tá vendo essa lista de exercícios aqui? Ó, já deixa falado. Ó. Essa aqui. Tá na nossa apostila. E quem sentiu dificuldade, ficou com vergonha, eu vou postar para vocês as videoaulas ajudando na questão das derivadas, tá bom? Pessoal, alguma pergunta? Por hoje seria isso, tá? Se precisar de mais videoaula, mais algum assunto, vocês vão falando para mim, eu vou mandando para vocês. E me pisa também, vocês vão ter que pisar no freio comigo. Vocês vão falar, professor, vai um pouco mais devagar, tá com vergonha, vai mandando no Zap, porque senão eu... Sem dó. Professor, eu não sei se vai acontecer com você, mas o Ávila estava com problema ontem e hoje parece que um professor está sem matéria lá. Mas qualquer coisa a gente te avisa. Beleza. Não, o AVA vocês podem ir mandando com calma, pessoal, porque agora vocês estão entrando no primeiro semestre, até aprender a mexer no AVA, mexer tudo lá, e tá tranquilo, pode ficar Eu sossegado. queria até mandar no grupo do WhatsApp também por segurança, para alguém que às vezes não conseguiu acessar lá ainda. As matérias eu mando tudo no grupo do Zap. Tá todo mundo no grupo aqui? Tem que adicionar o Matheus, né? Ele entrou. Né? Eu entrei ele eu acho. agora. Ah, E eu já? tô Beleza, então. E eu tô colocando tudo aqui numa playlist, ó. Deixa eu só compartilhar com vocês, que eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu descompartilhar essa tela. Liga meu mouse aqui, pronto. Pronto, aí, que beleza agora. Aqui. Sai do programa. Deixa eu só